Olá, voltamos aqui, estamos aqui com vocês novamente. Professor, essa pergunta veio do Facebook. O João pergunta: como o Espiritismo vê o homossexualismo? E na mesma pergunta ele pergunta: existe proibição da união do mesmo sexo pelo Espiritismo, professor? Vamos lá. Sua primeira parte da sua pergunta: como o Espiritismo vê o homossexualismo. Nós, espíritos, reencarnamos várias vezes. A gente não consegue aprender, não consegue se desenvolver, evoluir numa única existência corporal. Então é necessário que a gente nasça, se desenvolva, desencarna, pode passar um tempo curto ou um tempo longo na espiritualidade e reencarnamos conforme toda uma administração espiritual. E assim nós vamos aprendendo, vamos nos amadurecendo. Muitas das vezes a gente vem repetidas vezes como homem ou repetidas vezes como mulher. O espírito não tem sexo. Isso é uma morfologia corporal e com as suas características. Nós, espíritos, reencarnamos homem para que a gente possa se desenvolver como um ser masculino. E outras vezes viemos experimentar, passar pela experiência da reencarnação como mulher, para podermos aprender tanto como um como o outro. No entanto, às vezes, de repetidas vezes, vindo como homem, a gente traz essa reminiscência, nasce morfologicamente como mulher, com o sexo feminino, mas a gente traz na essência espiritual, na vivência, as características de dezenas outras encarnações como homem. Então, a gente desenvolve o gosto pelas coisas que são praticadas pelos homens e até mesmo o gosto por pessoa na existência do mesmo sexo, ou seja, o espírito com essas características masculinas se interessa por mulher. No entanto, ele está exercendo na existência um corpo feminino. Então, por isso que se dá esse homossexualismo. Da mesma forma como mulher, repetidas vezes vem como mulher, depois nasce numa outra existência como homem para experimentar, para trabalhar o lado da existência masculina, mas traz as reminiscências da vida feminina. Então são assim, o homossexualismo são essas coisas que acontecem. Agora, em relação à continuidade da sua pergunta, se o Espiritismo proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo, nós já dissemos aqui por várias vezes, o Espiritismo não proíbe nada. E, especificamente em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, como o Espiritismo não proíbe, convém salientar de que o que é de bom tom, o que é de boa convivência, é que não hajam os escândalos, os exageros, porque não há. É muito mais difícil casal héteros na sociedade, se escandalizando, se beijando de formas quase que violentas, chamando atenção e tal. É raríssimo você ver essa situação de um casal hétero. Então, o que não é o espiritismo, o que as pessoas costumam
criticar é o comportamento de querer chamar atenção para a relação do casamento de dois seres do mesmo sexo. Se as pessoas se relacionam em casa, se relacionam bem, quantos relacionamentos a gente vê fantásticos de homem com homem que tem filhos, constituem famílias e tal, e convivem muito bem na sociedade, mulher com mulher, da mesma forma, que constituem família, que são casados, que se respeitam. Isso é de extrema importância, porque não é porque são pessoas do mesmo sexo que podem ser infiéis, porque isso quebra a relação de confiança. O casamento, uma das características do casamento é a fidelidade, é o comportamento de confiança. Então, além do Espiritismo não proibir nada, a observação que a gente faz é essa, de que haja um bom comportamento social, um comportamento que se apresente junto à sociedade. Muito bom, professor. E o senhor já até respondeu a pergunta da nossa querida amiga, que ela diz que tem um filho, que ele é homossexual e que ela queria saber se isso era um castigo divino. E, bem, o senhor colocou, não se trata de um castigo, não se trata de nada, se trata apenas da pedagogia divina, até para a gente se reeducar, né? Então, não entra dentro de um castigo, até porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é divino, Ele não castiga. Nós é que trazemos dentro da gente o que a gente ainda tem que arrumar para melhorar nesta vida, não é mesmo, professor? Sim, Deus, bendito por você, Deus não castiga ninguém. Deus, inclusive, vale comentar que Deus é misericordioso sempre. É justo, é bom, misericordioso, porque a quantidade de erros que a gente ainda cometia anteriormente nas vidas passadas, e quando a gente se compromete na espiritualidade a vir cumprir um programa reencarnatório na atual existência, a gente deixa para trás vários erros até gigantescos. E a gente precisa amadurecer para resgatar aqueles erros, mas muitos casos, pela misericórdia de Deus, nós somos perdoados. Ou quando muito somos amenizados as nossas penas. Então, Deus não castiga ninguém. Deus nos ama como o bom pai ama o filho aqui na terra. Deus nos ama muito mais. É necessário que a gente amplie o nosso entendimento. Por isso, eu faço questão de bater sempre na mesma tecla. Instrua-se, leia, quer pelo menos 2 livros fantásticos para você ler. Leia o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro que Allan Kardec nos trouxe, e leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu leio a Bíblia e tal. Ótimo! O Evangelho segundo o Espiritismo é sobre o Novo Testamento. E a Bíblia, ela envolve o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem uma parte histórica gigante que é excelente. Vale muito a pena ler as Escrituras Sagradas. Mas se você quer algo mais prático, algo que te explique de forma mais fácil, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Você irá compreender essas coisas, que Deus não castiga ninguém.
Vamos para a próxima pergunta, professor. Pois não? Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor pode falar um pouco sobre ideologia de gênero que estão tentando implementar nas escolas? O que a doutrina espírita fala e orienta sobre o tema, sobre a ideologia de gênero? Nós acabamos de mencionar a respeito do processo reencarnatório de nascer com as reminiscências. Mas não cabe a imposição de uma ideologia, e isso é extremamente prejudicial às crianças. Você mencionou em relação nas escolas. Escolas vão desde os pequenininhos até os adultos, mas vamos primeiro ter essa ideia das nossas crianças. Que prejuízos estão levando para as nossas crianças? Quem teve a infeliz ideia e os adeptos da infeliz ideia de propalar essa ideia não sabe o quanto está prejudicando as crianças, abalando psicologicamente, desequilibrando emocionalmente. E a gente às vezes critica, e com razão, o modismo. Uma vez eu falei aqui a respeito de frases que não são observadas, são só repetidas. Nós devemos correr atrás do prejuízo. Aí a gente diz, corre você, é melhor correr atrás do lucro, mas é o modismo. Então esse modismo de que não, você tem que ser, você pode ser, nascer no corpo homem e se sentir mulher, você pode ser. E tem ainda mais absurdo, né, Deise, que fala em relação a essa ideologia de gênero, e depois eles vão muito mais além, que é a transformação de pessoas em animais irracionais, em objetos. Mas em relação a esses aspectos da ideologia de gênero, a gente vê como que é pecaminoso, como que é cruel essa ideia. E nós tivemos um exemplo agora bem recente de uma lutadora, não sei, dessas classes de lutas bastante agressivas, não sei se é MMA, qual é desses esportes violentos, que um homem que não tinha feito nem cirurgia, não era trans, não se tinha transformado, era um homem, e que foi para um octógono, eu acho que é isso que fala nesse esporte, lutar com uma menina. E um murro que deu, que levou a nocaute, a feriu gravemente. A constituição biológica, a constituição estrutural de um homem é maior, é mais forte do que a mulher. E aí quer impor essa ideologia de gênero e vai se aceitando, vai se flexibilizando, vai se relativizando, sem perceber o mal que está fazendo para a sociedade. Até porque, né, professor, menino nasce menino e menina nasce menina. A opção sexual é uma coisa, aí essa ideologia de gênero que estão colocando é um outro assunto. É uma violência. E o nosso tempo acabou. No programa de hoje a gente fica por aqui e até a próxima semana. Muito obrigado. Até lá. Muita paz.